Olá, hoje eu quero falar um pouco sobre os métodos de evangelismo. Método é a forma que nós utilizamos para evangelizar uma pessoa, ou seja, a abordagem que nós fazemos geralmente, né? E logo, novo convertido, eu aprendi sobre um método que é muito conhecido chamado o caminho romano, amém? E esse método ele é bem eficaz porque ele se detém nas coisas mais importantes que uma pessoa não salva precisa saber. Então você pode chegar para ela através de uma abordagem educada, né, e perguntar se ela já teve uma experiência, já teve algum, alguma experiência com Deus. E deixa ela falar. É importante que você conte um pouco da sua vida, ou seja, dá seu testemunho, mas de forma breve, falando um pouco de como era a sua vida antes de ser cristão, né? Como foi que você começou a perceber essa necessidade, não de uma religião, mas a necessidade de encontrar um sentido maior para a sua vida e assim ter um encontro com Jesus Cristo. Também você pode falar como você entregou a sua vida a Jesus, isso é muito poderoso, porque é da sua essência, é do seu ser, e também falar o que significa ser cristão para você nesse momento. O caminho romano, ele vai trabalhar alguns versículos chaves, né? E todos estão no livro de Romanos. O primeiro versículo é Romanos 3:23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5:8, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Salvador. E Romanos 10:9 e 10, que fala: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com a boca se confessa a respeito da salvação e com o espírito, com o coração, se crê a respeito da vida eterna. Amém? Então, está fundamentado em cima de 4 leis espirituais. A primeira é que Deus te ama e Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Você precisa já trazer essa abordagem, né? João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em João, capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui Jesus falando aos seus, né, mostrando que o inimigo ele tem um propósito, que é matar, roubar e destruir. Jesus tem outro propósito, que é trazer vida e vida com abundância. Não é religião, não são dogmas, não são doutrinas, mas uma vida que nasce de dentro para fora e não de fora para dentro. A segunda lei é que o homem é um pecador e por causa disso ele está separado de Deus, não podendo nem conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida, né? Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou da vida de Deus, ou do conhecimento de Deus. E Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí vem a lei 3, que Jesus Cristo é o único caminho para o homem chegar a Deus. Ele morreu por nós e através dele nós conhecemos a Deus e experimentamos o seu amor, o seu plano redentivo ou redentor e o seu plano para a nossa vida. Amém? Jesus foi o único que morreu e que ressuscitou para nunca mais morrer dentre os mortos. Então nós podemos ver isso lá em 1 Pedro 3,18, diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificados pelo Espírito. Então mostra essa realidade, né, de nós entendermos o sacrifício de Jesus, o seu padecimento na cruz, a sua morte e a sua ressurreição, e hoje ele tem o poder de nos vivificar no Espírito. Amém? Em Atos capítulo 1, versículo 3, diz que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus.
Então aqui mostra a respeito da prova irrefutável de que Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou e hoje nós estamos anunciando a ressurreição dos mortos através de Cristo Jesus. Amém? E João, capítulo 14, versículo 6, onde Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por intermédio dele. Então, cada um de nós devemos receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor, e só assim poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para as nossas vidas. Amém? João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E também Efésios 2, 8 e 9, que diz, pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, as boas obras que nós queremos muitas vezes fazer para impressionar a Deus, não passa de trapos de imundícia, porque se fosse pelas obras, Cristo teria morrido em vão. Então é somente mediante a graça, por intermédio da fé, e isso é um dom, é um presente de Deus. Amém? E podemos fechar o texto, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, quando diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele em sua casa, e com ele cearei, e ele ceará comigo. Então, a pessoa sendo receptiva a esses textos, a esse tipo de abordagem, você depois ora com ela, fazendo com que ela entenda a confissão e crê com o coração e faz a oração de confissão com ela, entregando a vida dela ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Depois pega os dados, nome, telefone, endereço, para que você possa visitar numa segunda vez e quem sabe até orientar ela a ir a uma igreja para que ela possa, a partir dali, crescer espiritualmente e também se tornar um ganhador de almas. Louvado seja o nome de Jesus, exaltado seja seu nome. Então, aqui é um método, uma forma, mas nós precisamos sempre ser guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Então, que você possa estar ouvindo e anotando esses versículos para que você possa estar preparado na hora da abordagem, saber o método certo a seguir e fazer isso com maestria no nome de Jesus.